11 horas e 40 minutos, voltamos aqui com o Manhã Bandeirantes. Danilo Gobato, você sabe que um pouco antes de sair em férias, Marco Antônio Sabino levantou um tema que chamou muita atenção também dos nossos ouvintes. Diz que tinha conversado com uma pessoa do setor de energia e que poderíamos ter alguns problemas no futuro causados pelo excesso de energia produzida aqui no país. Vamos entender melhor esse assunto com o Marcos Vlasic, que é o presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia. Tudo bem com o senhor? Bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia a vocês todos, tudo ótimo. E aí? Tudo bem também. Bom, gostaria então de primeiro perguntar ao senhor, esse risco existe e o porquê que a gente pode chegar a um excesso de energia causador de problema? Olha, infelizmente esse risco existe mesmo. Tá? Aquilo que tem acontecido ao longo dos últimos anos é o seguinte: as fontes de energia que têm mais crescido têm sido a fonte solar fotovoltaica e eólica. A gente tem hoje mais de 45 gigawatts de geração distribuída, que são aqueles pequenos sistemas fotovoltaicos. 45 gigas, isso é mais de 3 vezes a potência instalada em Itaipu, só para a gente ter uma referência. E, adicionalmente, temos as grandes usinas solares e eólicas. E o que acontece? O momento quando um sistema solar fotovoltaico gera energia, o momento quando uma turbina eólica gera energia, não necessariamente coincide com o momento de maior demanda por energia elétrica. Nosso momento de maior demanda por energia elétrica continua sendo à noite, né, quando todo mundo volta para casa, liga o ar-condicionado, liga o chuveiro elétrico e as demais cargas, né, quando o mundo vai para o shopping, e o solar naquele momento não gera. Em contrapartida, o momento de maior geração de energia elétrica solar fotovoltaica acostuma acontecer ao meio-dia, início da tarde, quando a gente não precisa desses sistemas de menor porte, os chamados sistemas de geração distribuída. Elas hoje têm a prerrogativa de enviar para o sistema elétrico todo o excedente de energia que o dono desse sistema não consome. Então, a gente, de fato, encara, a partir do ano que vem, na verdade, já, dois riscos. O primeiro risco é de perder o sistema interligado por excesso de geração no início da tarde, e o segundo é de perder o sistema no final da tarde, quando a gente não consegue gerar todo um montante de energia que a gente precisa para atender o horário ponto. Evidentemente, são problemas muito sérios que colocam em xeque, em risco, pelo menos, a segurança de abastecimento do país com energia elétrica. Marcos, por gentileza, aqui é o Danilo Gobato, obrigado mais uma vez pela atenção aqui com a Bandeirantes. Oi, Danilo. Acho que a pergunta que fica, né, como equilibrar a expansão, então, das energias renováveis com a real demanda do país também, quais soluções, falam em instalação de baterias em larga escala, que é vista como uma das soluções mais promissoras, mas não a única, a ampliação também da interconexão com países vizinhos. Quais as soluções, então, para esse assunto, para esse caso? Não, excelente. Olha, hoje a gente tem o Operador Nacional do Sistema, o ONS, que faz todo o planejamento das usinas de grande porte. Mas o ONS não comanda a geração distribuída, esses 45 gigawatts de micro e mini sistemas. Para a gente ter um maior controle, o que a gente precisa fazer? A gente, de fato, precisa adotar novas tecnologias, tá? E o armazenamento de energia elétrica, tanto em bateria como através de outras tecnologias, certamente é uma das soluções, tá? Não é a única, mas é uma das soluções. Porque o que a gente iria fazer? A gente vai instalar sistemas de armazenamento que podem recuperar todo esse excesso, esse excedente de energia renovável, que tipicamente acontece ao meio-dia, início da tarde, e eles vão descarregar essa energia no horário ponto, né? Conceitualmente, é bastante simples, né? Aquilo que a gente precisa são políticas públicas e sinais econômicos para que essas baterias realmente fossem instaladas. Então, certamente,
sistema de armazenamento, tanto em baterias, que é uma tecnologia muito rápida, muito modular, mas no médio e longo prazo também outras tecnologias de armazenamento, como hidrelétricas reversíveis, fazem parte da solução. Outros caminhos, certamente, também criar para os próprios consumidores um incentivo para repensar como eles consomem energia. Hoje, todos nós que somos consumidores residenciais, a gente tem zero incentivo de modular nosso perfil de carga, né? A gente paga uma tarifa flat, independente se a gente consome essa energia às 6 da manhã, meio-dia ou às 18 horas, né? Se a gente tivesse maiores diferenciais econômicos, onde o preço da energia nos diz quando que essa energia é mais abundante e mais escassa, seria muito bom também, né? Também precisamos questionar a questão dos subsídios, né? Hoje, os grandes consumidores de energia elétrica, como shoppings, faculdades, fábricas, muitas delas consomem uma energia que é chamada de incentivada, ou seja, eles recebem um desconto no fio, na tarifa do fio, que, digamos, é o pedágio que é pago para levar energia da usina eólica solar até o consumidor. E é exatamente esse pedágio que muda com o horário de consumo. Então, se a gente corta esse custo, esse pedágio pela metade, né, esse consumidor, esse shopping, não recebe um incentivo adequado para otimizar o seu perfil de consumo. Então, a gente precisa, de fato, revisar a maneira como a energia é tarifada no Brasil, mas isso a gente sabe que é um projeto de médio prazo. E, no curto prazo, aquilo que o governo, nesse caso, o Ministério de Minas e Energia, precisa fazer é acelerar os leilões de capacidade, que são leilões que contratam térmicas, mas que também precisam contratar sistema de armazenamento em baterias para a gente ter essa capacidade de resposta no horário ponta e para evitar apagões. Marcos, a gente sabe que o Brasil tem um potencial de produção de energia muito grande, porque das mais diversas formas conseguimos produzir e muito. Isso. Outros países mais desenvolvidos Exato. já enfrentaram situações parecidas com a nossa, de ter excesso de energia e de ter que combater isso de alguma forma? Qual foi a saída para esses países? Esse problema realmente é um problema que não é exclusivo do Brasil, gente. Tá? A Califórnia tem passado pelo mesmo desafio, a Austrália tem passado pelo mesmo desafio, mais recentemente o Chile também. E, na verdade, todos eles têm adotado um mix de soluções. Esse mix sempre tem incluído a contratação de sistema de armazenamento, tanto de pequena como de larga escala. Isso sempre tem sido parte da solução. Esses países que eu citei e outros também, como o Reino Unido, também tem hoje uma precificação da energia que mostra para o consumidor de uma forma um pouco mais fidedigna, né, quando que a energia é escassa e quando ela é muito abundante. Tá? E todos eles também têm incentivado, talvez incentivo seja a palavra errada, mas têm motivado os consumidores de repensarem o seu perfil de consumo, geralmente também através de sinais econômicos. E a gente, de fato, precisa adotar isso. E uma dos nossos questionamentos tem sido que contratar mais geração termoelétrica a partir de fontes fósseis não pode ser resposta. A gente precisa de uma resposta mais abrangente que envolve novas tecnologias, como armazenamento, mas que também dê para os consumidores de energia elétrica sinais econômicos adequados. Um assunto importantíssimo que a gente trata aqui no Manhã Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes. E, claro, para muitos, não, Marcos, o Brasil está no caminho que é considerado ali o ideal, que é a combinação realmente de diferentes fontes de energia, em vez da dependência de uma única fonte, né, exclusiva das hidrelétricas, por exemplo, que marcou o século passado. A gente conversou aqui no Manhã Bandeirantes com o Marcos Vlastes, presidente do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Soluções de Armazenamento de Energia, para entender um pouquinho o que está acontecendo com o Brasil, saber das soluções e aprender também com outros países sobre esse excesso, né? E evitar apagão, então, aqui no nosso país. Marcos, brigadíssimo pela atenção com a Bandeirantes. Até uma próxima. Obrigado. Obrigado, um abraço a vocês. Até a próxima.